Quem foi José? Como foi sua infância e adolescência? E sua fé permaneceu firme? E como foi parar no Egito? A história de José começa já na sua infância, quando teve um sonho e, na sua pouca experiência, contou aos seus irmãos. Estávamos arrumando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus se ajuntaram ao meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: quer dizer que você vai governar sobre nós? E se já estava com ciúmes e raiva, ainda ficaram mais irados. Ele ainda continuou: olha, eu tive um outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Desta vez até seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho foi esse? Será que eu e tua mãe e seus irmãos vamos curvar até o chão diante de você? Mas cada dia que passava, o ciúme dos seus irmãos aumentava mais ainda. Mas seu pai refletia naquilo. Seus filhos tinham ciúmes porque ele era o filho caçula que Jacó teve na velhice com Raquel, depois que veio Benjamim. Então, praticamente, ele era o caçulinha entre os irmãos. Até aí, seu pai Jacó até fez uma túnica especialmente para ele usar. Mas a inveja aumentava entre seus irmãos, a ponto até de planejarem sua morte. Um dia, seu pai teve uma ideia, não sei se poderia dizer infeliz, de mandar José ir ver como estavam seus irmãos no campo e os rebanhos. Jamais pensaria em outra coisa que pudesse acontecer, pois quem tem a mente pura não pensa em maldade. José obedeceu seu pai e foi. Mas bem de longe, seus irmãos já disseram: lá vem o sonhador, e prepararam uma armadilha para ele. Mas o Senhor estava com José. Quantas vezes também caímos em armadilhas, não como essa, mas nosso Deus sempre nos prepara uma saída, isto é, se confiarmos nele. Mas seus irmãos queriam mesmo era matá-lo, e de repente, um deles teve uma ideia: vamos vendê-lo como escravo, porque ainda faturamos. Depois inventamos uma desculpa qualquer para o nosso pai, e fizeram isso. Jesus também não foi vendido? Sim, mas foi para pagar os nossos pecados cometidos contra Deus. Mas os planos de Deus para com José eram outros. Os planos era levar José ao Egito, mesmo contra a vontade dele, porque ele não sabia o que ia acontecer quando estivesse lá. Muitas vezes não sabemos o que vai acontecer conosco, mas se for pela vontade de Deus, sempre será o melhor para nós e nossa família. E José foi direto para a casa de Potifar, que era o comandante da guarda egípcio. Mas, como todo homem de Deus que inspira confiança, José logo ganhou confiança do seu novo senhor, porque quando ele entrou no Egito como escravo, Deus entrou com ele também. Mas o inimigo já estava de guarda para uma armadilha a José. E desta vez foi com a esposa de Potifar que se engraçou com ele. Veja bem, o inimigo faz cilada e Deus vem e dá o livramento para aqueles que nele confiam e guardam a sua palavra. A esposa de Potifar se interessou por José e tentou seduzi-lo, mas como ele era temente a Deus, rejeitou. E com o apoio do inimigo, ela ainda conseguiu ficar com as roupas de José nas suas mãos, usando isso como um meio para incriminá-lo. José inocentemente é lançado na prisão, mas há males que vêm para o bem. Ao chegar ali, Deus já estava esperando por ele com uma bênção. Ele tomou uma posição de destaque naquele lugar entre os prisioneiros. Acabou por conhecer 2 funcionários da corte do faraó, o padeiro e o copeiro. E nesta noite, ambos tiveram um sonho. O copeiro sonhou com uma videira e 3 ramos que brotou, floresceu, deu uvas, as quais ele espremeu na taça do faraó. Então José disse:
Daqui a 3 dias, você será um homem livre, vai ser tirado da prisão e vai ter seu cargo de volta. Então José ainda disse a ele: olha, quando você estiver com Faraó, lembra de mim. Chegou a vez do padeiro. Ele disse: no meu sonho havia 3 cestos em minha cabeça, e nos cestos haviam tipos de pães e doces que o Faraó gostava. Porém, vinham as aves dos céus, que comiam da cesta sobre minha cabeça. Então José disse: essa é a interpretação desse sonho. É que depois de 3 dias, o Faraó vai pendurá-lo em uma árvore, e as aves do céu vão comer tua carne. Então passaram-se 2 longos anos, e José foi esquecido naquela prisão. O copeiro esqueceu-se do que José tinha pedido a ele. Só que nosso Deus não esqueceu de José. Agora foi a vez de Faraó sonhar. Ele teve um sonho onde estava à beira do rio Nilo. Viu quando saíram 7 vacas gordas que começaram a pastar. De repente, saíram 7 vacas magras que também saíram do rio e foram logo comendo as gordas, mas elas continuavam sendo magras. De repente, outro sonho. Ele viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Logo em seguida, viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliam as espigas boas. Faraó ficou estarrecido com aquilo que sonhou. Mandou vir à sua presença vários sábios, adivinhos, astrólogos, para interpretar o que era aquilo. Mas também ninguém podia solucionar aquele mistério. Depois de tudo isso, é que o copeiro lembrou de José na prisão. Então contou ao rei de como ele interpretou os sonhos na época. E Faraó mandou buscar José na prisão. Após barbear, mudar-se de roupa e banhar-se, José se apresentou a Faraó. Faraó disse: é você que, quando ouve um sonho, já interpretam? José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta de paz ao Faraó. Os sonhos, na verdade, eram apenas um. Esse sonho corresponde ao que Deus vai fazer no Egito. Haverá 7 anos de muita fartura. Depois haverá 7 anos de fome, tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. E sem que o Faraó abrisse a boca para falar, Deus deu sabedoria a José para apresentar um plano para o Faraó, a fim de que o Egito superasse os 7 anos de crise. José disse ao Faraó: escolha uma pessoa qualificada para cuidar disso tudo para o rei. Nesses 7 anos de fartura, que essa pessoa, mais alguns ajudantes, recolham o mais que puderem alimentos, para que o povo não morra de fome, quando chegar esses 7 anos de fome que virá. Faraó responde: onde acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Até o povo que estava presente gostou da ideia. E naquele momento, de prisioneiro, de escravo, José se tornou o governador do Egito. Meus queridos, talvez os problemas que te afetam, te fazem sofrer, eles já estão chegando ao fim. Deus tem uma boa notícia para você. Basta confiar mais, acreditar mais, esperar somente no Senhor. Os teus problemas você não vai resolver sozinho, mas Deus vai resolver para você. Como resolveu os de José, que desprezado, injuriado, escravo e feito prisioneiro, ele deu a volta por cima e veio a ser o governador do Egito, porque ele esperou primeiro em Deus, soube confiar e aguardar até o momento certo de Deus agir na sua vida. O que digo agora é: tenha fé, que você vai conseguir o que quer e ser livre. Então, creia em Deus,
creia também em Jesus, aceitando Ele como teu Senhor e Salvador de tua vida. Não esqueça, onde tem Deus, não haverá problemas que prevaleçam para sempre. Último aviso: Jesus está voltando. Amém.